Um é americano, fissurado em crônicas policiais e um roteirista de mão cheia. O outro, um argentino, desenhou mais obras no ar do que pode se lembrar e é um mestre do preto e branco. Nas idas e vindas da vida, eles sempre acabaram esbarrando esse personagem. Muito provavelmente porque, creio eu, as raízes, as matrizes dele esbarram em muito de seus temas preferidos. Tô falando do que, pessoal? Dessa edição zona muito bonita aqui. Batman por Brian Zarello e Eduardo Risso. Vocês estão no Perd Geek. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos estar falando desse material, tá? Antes de começar a resenha de fato, vamos dar o 360 e alguns pormenores, beleza? Como sempre, o 360 de praxe, né? A capa, olha que bacana. Aqui envernizado e tal. A minha edição veio chapiscada, acho que isso aqui foi um probleminha de gráfica, né? Mas não prejudica nem nada. Lombadinha, olha que bacana. E contracapa, beleza? Essa aqui eu consegui, né? Eu vou falar pra vocês brincando, assim, só pra deixar registrado. Eu devo ter pago uns 33, 34 reais. Mas é assim como foi, por exemplo, o meu Orquídea Negra, que eu paguei uns 25, mesmo tendo sido o selo da Black Label, né? Foi uma raríssima, né? Uma gratíssima surpresa quando apareceu de promoção com os cupons, etc. na época. Mas eu não poderia fazer essa covardia de falar para você comprar apenas nesse preço, porque foi uma coisa muito, digamos, atípica, um negócio muito pingado, né? Igual foi esse aqui de janeiro de 25, 28 reais, esse aqui foi uns 33. Então já adianto para você aí que pela quantidade de páginas que está passando aí para vocês e o tanto que eu paguei, vamos dizer que menos de 50 reais ainda seria uma qualidade, né, de material, e o preço que você vai pagar seria ainda bem razoável. Vou estar lendo aqui a capivara das edições, porque é um compilado da dupla, né? Então eles se encontraram, né, se esbarraram várias vezes ao longo dos anos. Aqui nós temos as edições de Batman 620 a 625, a parte 2 da edição 8 de Gotham Knights, a série de 2000, tá bom? A Flashpoint Cavaleiro da Vingança, né, do Batman, que é a minissérie que fez o Thomas Wayne ser o Batman Cavaleiro da Vingança, a Martha Wayne é o Coringa, etc e tal, né? E toda a série deles ali envolvendo o Wednesday Comics, né, que são os quadrinhos de quarta-feira, tipo assim, né, que é aquela edição zona formato de jornal que saiu especial aqui no Brasil, né, com vários artistas, várias duplas muito especiais, cada um pegando o seu personagem mais de apreço, né, que eles mais gostavam, que queriam experimentar algo novo e foram fazendo as histórias. Últimas observações antes de começarmos a resenha, beleza? Esse Gotham Knights, parte 2 da edição 8, se não me engano, foi a primeira obra colaborativa deles no Batman, tá? Envolvendo o Batman, porque eu acho que o primeiro de tudo mesmo, é um Johnny Double, A Hora da Bruxaria. Saiu, acho que na época da Brain Story, pelas últimas vezes foi naquele Vertigo especial que eu tenho aqui também. Eu espero reler e trazer para vocês as resenhas dos 3 voluminhos, né? A primeira história seria um filim, né? Uma história de backup, cada um fala de um jeito, né? É um tapa-buraco do Batman, na época do Gotham Knights, é uma história em preto e branco, né? Aí o Eduardo Risso pinta e borda, digamos, o lugar mais habitual que ele trabalha, né? Um ambiente mais familiar para ele. É uma história bem breve de um vilão, porque assim, eu não lembro se fala, tô tirando de cabeça, tá? Mas se não me engano, pela cicatriz e o jeitão dele, eu acho que é o Victor Zsasz, tá? Eu lembro dele também muito no jogo do Batman Arkham. Eu não sei se tava no Asylum, mas no City tem certeza, porque tem até uma missão secundária que você tem que capturar ele, salvo engano. É uma missãozinha ali, um negócio breve, que ele troca uma ideia com o Victor Zsasz sobre as relações de poder. É uma conversa até bem interessante sobre como as pessoas dominam umas às outras. Seriam através do poder, através do medo, através da força, né? E aí eles vão ali discutindo até o Batman dar um pau nele, dar um cacete e prender ele. É uma história de, sei lá, 8 páginas, 10 páginas, é bem fácil. Já a segunda história é o Cidade Castigada. E sim, se você mexe com Batman, conhece os materiais aqui do Brasil, já saiu aqui, tá bom? É um capinha dura mais antigo. Ele até foi raro uma época, eu lembro que ele era pouco vendido. Hoje em dia tá mais fácil de se encontrar, né? É uma capa bem legal, ela é branca com os morcegos vermelhos assim, tem uma tarja preta em cima para realçar o nome dos autores, né, e tal. É um arco bacaninho. Resumindo um pouco para vocês, né, porque o encadernado ele é bem generoso. No começo a gente até acha que tá sendo a recapitulação do Batman, que é os pais de um garoto num beco com um menino, não sei o que, e aparece uma grande sombra, e aí rola pipoco, rola não sei o que, e você pensa, porra, estão recontando a origem do Batman. Não, é a história de um outro garoto, e essa história vai envolver toda uma investigação do Batman atrás do responsável por esse lance do tiroteio, né? Quem matou os pais do garoto. Ele vai se aprofundar mais no mundo do crime, né? Como sempre,
Ele vai ir de cabeça e vai correr atrás dos responsáveis, né? Procurar, e ele vai perceber, e essa história ela é bem legal, que os entornos dela fala muito não só sobre a questão da violência urbana e tal, né? Que é uma parada que o Azzarello gosta bastante. Eu quero ainda ler, por exemplo, Sem Balas, que fala que isso é mais aprofundado, é mais intensificado ainda, né? Diz que tem um quesinho assim também de parada do governo e tal, porque tem um lance da maleta das balas irrastreáveis, né? As balas não rastreáveis, mas aí isso é pra ponto vídeo, quem sabe eu leio e trago pra vocês no futuro, né? Quem sabe? Mas é bacana ver como o Batman ele vai investigando e como ele vai dando com a cara no muro. Porque ele vai pra um lado, não dá. Ele vai pro outro, a pista não bate, não procede. E aí ele tem que ficar retornando, né? Dando alguns passos para trás para quem sabe tentar ver o panorama geral e quem sabe mudar a rota. Ele comete atos falhos, ele bate quem não devia, sabe? Porque ele vai ficando tão contrariado. E esse lance do menino que perdeu os pais reverbera muito dentro dele, né? Então ele fica até meio desnorteado em alguns momentos. É um Batman falho, né? Igual uma outra história aí que é O Messias do Batman também, que é um Batman falho. É massa você ver que isso até, além de humanizar o personagem, você vê que ele é um cara que pode perder a cabeça. Que esse Batman roubado, que é o tal do Batman do preparo, esse Batman que bate no Darkseid, o cacete A4, ele é legal, tipo, 2 vezes a cada 15 anos, vamos brincar assim. Ele direto você meio que tira o charme do personagem. E aí, muito por conta dessa raiz do pulp, do noir, do Azzarello e do Risso, com esse mundo do crime mais pé no chão, vamos dizer assim, que eles põem no Batman, principalmente no arco da Cidade Castigada, você vê ali que ele, apesar de ser um puta de um detetive, ele ainda tem muito, vamos falar assim, por conta desse lance do menino, ele ficou com o sangue muito quente. E aí você vê que não é que ele vai se tornar aquilo que ele combate, mas você vê que, a depender se você apertar os botõezinhos certos no Batman, é fácil dele perder a estribeira. Não é bem aquele lance da piada mortal, do dia ruim, não sei o que, mas todo mundo tem um calo, isso que eu quero falar. E aí ele vai caindo de cabeça, vai descobrir as motivações e tal. E é pura mesquinharia. Não tô falando isso que tipo, o motivo é ser pouca bosta, né? É padrão nessas histórias de crime. Mas você vê que como as pessoas são fúteis, são mesquinhas, né? Podem fazer qualquer coisa por merda. E aí você joga pra cá pro Brasil, que nem a gente vê, é matando pessoa por conta de celular, matando pessoa por conta de 10 conto na rua. E por aí vai, infelizmente. É uma tristeza, né? Ainda é algo muito factual aqui no nosso país. Mas a história em si, ela tem um drama legal. Ela mostra um Batman falho, né? Que perde a cabeça. E um Batman que tem que, por não entregar um spoiler, né? Ele tem que se perdoar por algumas falhas e alguns erros de julgamento que ele faz no meio do caminho. O terceiro segmento, né? O terceiro arco, minissérie, chama como você quiser, tá? É Batman Cavaleiro da Vingança, que é justamente o Thomas Wayne no contexto do Flashpoint. O pai, a mãe e, na verdade, o filho está morto. E aí a história é bem rápida, umas 3 edições de 20, 30 páginas no máximo, tá? É uma série papum, só para explicar o que aconteceu, quais são as alterações, o final é um pouquinho apressado, mas é divertidinho, assim, é quase o IC da Marvel, né? Então você lê ali, você aprende, você vê os pormenores, um pouquinho de sangue, umas porradinhas, a Marta completamente surtada, né? Que ela virou Coringa. É uma história divertida, uma história legalzinha. E por último, eu vou falar só Batman, por quê? O Wednesday Comics, se não me engano, foram edições, né? Tipo capítulos, saem em formato de jornal, tanto que a primeira vez que saiu, ela saiu como se fosse no jornal mesmo, né? Uma edição que remetia ao jornal. E cada página era um personagem. E cada página tinha sua própria narrativa. Então, tipo, Superman, página da edição 1, né? Era o primeiro capítulo. Aí na edição 2 tinha o segundo capítulo. Então era um mix de várias páginas, cada um de um personagem. Então a página do Batman, de várias edições, vão estar aqui, beleza? Então o segmento do Batman envolve essa história feita pelo Risso e pelo Azzarello, beleza? Então, como sempre, o Batman tá de boa e acontece algo novamente. Se você for parar pra ver, eu gosto, né? E né, até hoje, pelo menos, eu ainda não enjoei. Mas se você for parar pra ver, eles são meio monotema, né? História urbana, violência, palavrão, sangueira, porradaria mais crua, né? Dente pulando, osso quebrando e tal. Aí o Batman chega, vai começar a investigar. E o plot, curto e grosso, é um ricaço idoso e uma ninfeta que tava juntinha dele. O cara morre sob circunstâncias misteriosas e sobra só a gostosa para contar a história. E aí a gente vai ter, né, o andamento dessa crônica urbana de violência, né,
e amores errados, vamos falar assim, né? Envolve crime, envolve poder, envolve grana preta, né? Uma grana violentíssima. E aí é uma história bem legalzinha também, papum, ou seja, bem tranquilo. Agora, focando só um pouquinho no Riso, é uma arte muito bacana, é um estilo muito característico dele, né? Eu acho engraçado que ele tem uma tremedeira muito característica, o jeito que ele desenha os personagens, os rostos, as moças, os caras, né? Uns são meio beiçudo, uns são mais queixudo, ele tem uns arquétipos, entre aspas, pré-programados na cabeça dele, então tem um desenho muito característico do cara que é o fortão, do jeito do Batman, uma moça bonita, o jeito do Gordon, né? É bem legal, assim, bem diferente. E assim, ele deitando e rolando, um tema que é bem recorrente, pra ele é extremamente familiar, né? Ele fez a carreira dele praticamente com isso. E ele gosta, né? Eu acho que em entrevistas assim, eu lembro dele falar que ele não é que ele não curte super-heróis, mas como ele foi muito criado na base desses quadrinhos alternativos de crime e umas outras coisas, né? Além de muita parada da própria cultura argentina, né? Das historietas, se eu não me engano é assim que o povo da Argentina chama, né? Então ele tem um certo apreço por esse tipo de história. Só que como o Batman flerta muito com esse lance da coisa urbana, da violência, do crime, do não sei o que, ele também curte, ele releva, entre aspas, ser um super e curte ali trabalhar no personagem. E ele desenha bem, claro, né? Boas caracterizações, as cores estão legais, eu não sei se foi ele que fez, eu não lembro de cabeça, tá? Mas assim, uma parada que é legal que eu achei da parte dele, né? Que ele põe assim, isso vem desde os outros quadrinhos autorais dele, por exemplo, Torpedo 72, o primeiro volume, tá lá no Geek Indica do PSQ, tá? Vai estar aqui linkado se você quiser assistir também. A gente fez um especial do Torpedo uma vez, muito bacana mesmo, né? Que a gente é parceiro da J Braga, muito obrigado, né? Nunca esquecendo aí de quem sempre nos ajuda, né? Então, assim, você vê ali também, por exemplo, que ele é muito da escola de uma, digamos, um passo a passo ali, um quadro a quadro mais dramático. Ele dá close, ele enfatiza muita coisa, ele enfatiza rostos, reações, movimentos importantes, tipo a mão com um revólver, a cara do Batman puto, a moça sensualizando, né, com o dedinho no beiço ou qualquer outra coisa, né? Então, assim, é um estilo muito característico, muito palatável, muito tranquilo e muito bacana, né? Então junta tudo legal no artista que tá num ambiente familiar, fazendo do jeito que ele gosta, não no automático, no sentido relaxado, tá? No sentido esculachado. Brincando, né? Ele tá jogando solto, ele tá em casa, tá jogando solto. Ivan, o que é que tem pra ler e tal? O Cidade Castigada existe uma edição digital, tá? Baseada na da Panini, vocês podem procurar que pelo menos esse tem. A história curta do Gotham Knights eu acho que não tem, tá? Vocês vão sofrer agora. Lê em inglês, é só 8 páginas, dá um Google aí, mete o Google Lens, o tradutor de inteligência artificial, tá? Se vira. E o Wednesday Comics, eu acho que eu já vi uma vez um grupo de fãs traduzindo a coleção toda, né? Todos os capítulos, então você vai ter que procurar, tá? Mas o Cidade Castigada eu te garanto que tem pra ler, você pode experimentar. Antes de encerrar, 2 observações pra eu não me esquecer, tá bom? Bobagens editoriais, isso aí fica a gosto do freguês, beleza? Curiosidades, porque eu nunca vi ninguém comentar isso. Pelo menos é essa que eu vou comentar. Na edição do Cidade Castigada, durante os andamentos da investigação, inclusive envolvendo uma moça e um filho e um bebê, isso é bobeira, tá? Mas aí vai de cada um. Durante um diálogo do Jim Gordon, ele comenta sobre um bebê. Na edição, vocês podem procurar, por exemplo, na edição americana, no scan desse Cidade Castigada, vocês vão ver falando do sexo do bebê. Enquanto que na versão hoje em dia desse encadernado especial do Azzarello Risso está gênero do bebê. Isso aí vai da questão de cada um, tá? Não vou falar que é lacração, não sei o que. Só que para um bebê botar uma parada de gênero, eu acho que não é uma coisa muito ordeira de se fazer. Isso é minha opinião, tá? Se você acha errado, não tem problema, deixa um comentário, beleza, tá? A segunda coisa é a questão de diagramação. O Disney Comics, meu irmão, é uma lapa, é um jornal. Espremeram isso pra fazer no pedaço do Batman aqui. Dá pra ler? Dá. Você enxerga? Sim. Agora, se você tiver um probleminha de vista, alguma coisa de dificuldade, você vai apertar um pouco as vistas, tá? Mas dá pra ler, você só vai se esforçar um pouco. E é isso aí, tá bom? Fiquem com as artes, muito obrigado por ter assistido o vídeo. E nos vemos na próxima live, qualquer coisa que seja, tá bom? Um beijo, um abraço. Tchau, tchau. Valeu.